Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso encontro é um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai ter uma pegada que eu gosto aqui também. E já estava, né, predestinado que iríamos falar um pouco sobre o sistema familiar, liberação, kármica, continuamos, tá? A gente nunca para de limpar, né, as coisas. A questão é que tem uma hora que cansa de tanta limpeza. Então, pode ser, sim, que vocês estão cansados de tanto conhecimento, de limpar, de olhar para si. Só que dá uma pausa, depois continua, tá? Porque falo por mim mesma, é um processo desafiador quando a gente começa a olhar para as nossas coisas, quando as coisas começam a emergir, né, que já vem acontecendo com todos vocês que estão aí na mentoria, e vem me falando no individual, tem muita coisa acontecendo quando vocês estão realmente aplicando tudo isso daqui. E só que a gente não pode deixar, né, as coisas desandarem. Então, por isso que a programação ela segue semana a semana, mesmo independente que, cara, eu tô cansada de olhar. Quantas vezes eu tentei desistir? Porque cansa. Chega realmente uma hora que fala, cara, parece que não para essas coisas de acontecerem, de você ter que realmente buscar o autoconhecimento, olhar pra você. Mas vou ser bem sincera, a vida é isso. Você pode dar uma pausa agora, daqui a pouco você vai sentir, não, eu tenho que continuar. E no final das contas, quando você olha para as situações, o autoconhecimento está em tudo, tá a todo momento. A gente que às vezes está tão, né, mergulhado que não percebe. Então, como a gente passou também por várias fases astrológicas agora importantes, e a gente está desde o dia 7 até o dia 21 vibrando numa liberação de Pitru Paksha, que é um momento de eu olhar para os meus ancestrais. Né? Então, assim, dentro da astrologia védica, dentro de Vedanta, a gente tem vários momentos. Tem um momento que a gente olha só para o lado feminino, né? Que vai ser ali em setembro, em outubro, novembro. E tem fases que a gente olha só para o lado masculino. Tem momentos que a gente olha para a liberação kármica de prosperidade. Tem hora que a gente olha para a liberação de ancestrais, que é o momento em que a gente está vivendo agora. Então, por isso que a aula ela mudou um pouco, porque eu, inclusive, nem lembrava que a gente ia passar por essa fase e coincidências não existem, acabou calhando de ser bem no momento em que a gente estava olhando para essa origem ancestral. Então, assim, eu vou, como sempre, compartilhar aqui com vocês. Na verdade, eu não vou compartilhar ainda não, tá? Hoje a gente vai falar sobre o sistema familiar, mas o meu compromisso aqui com vocês, qual que é? Primeiro, né, para quem não conhece ainda a minha trajetória, em 2021, eu fiz uma formação em constelação familiar, eu fiz duas formações, na verdade, uma mais curta e uma de um ano, e atendi muito e muitas vezes, assim, com constelação, realmente foi algo que mudava, tornava as pessoas conscientes. E eu acho extremamente importante. Só que como eu já estudava Vedanta, eu via muitas similaridades, né, dentro de Vedanta com a constelação familiar. E inclusive no Reiki, né, eu tenho um nível mestre de Reiki que eu comecei antes ainda de engravidar, antes do yoga, eu já tinha feito o curso de Reiki, a formação, e muitas similaridades também. Então, é como se eu entendesse que, cara, tudo estava vindo de um lugar, de uma fonte. Então eu foquei mais em Vedanta do que de fato na constelação familiar. E outra coisa que me incomodava era que a constelação ela é muito cheia de regras e eu sou uma pessoa que ela não gosta de regras, porque eu acho que o que funciona para um não funciona para o outra pessoa. Mas existe algo que é um conhecimento além do que a gente fala sobre karma que está em Vedanta. Por isso que eu me baseio tanto nessa tradição, né, nesse conhecimento que aí é milenar. E para a gente entender o nosso sistema, eu vou trazer aqui bases da constelação que fica de uma forma muito mais palpável da gente entender do que o estudo de Vedanta nesse caso, né?
mais na parte ancestral, mas também vou dar aqui umas pinceladas da tradição, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, que é muito importante, tudo que aconteceu nas gerações podem influenciar todas as pessoas por centenas de anos. Então, a tua família, ela tá aonde ela está por conta dos teus ancestrais, né? Se você for parar para olhar a tua linhagem, qual que é? Ah, a grande maioria aqui da nossa região a linhagem é ou italiana, é todo mundo assim, a sua grande maioria de da Europa. Só que da Europa para o Brasil, os ancestrais migraram para cá, certo? Então, a sua linhagem ancestral é europeia, mas ela recebeu essa influência dessa migração no Brasil. Então, a gente está aqui o tempo todo recebendo essas nuances, essas escolhas que foram feitas pelos nossos ancestrais. Isso a gente não tem como negar, né? Os bens que você tem é uma continuação. Os valores que você tem é uma continuação, né? Independente se você foi criado só pelo pai, só pela mãe, pelos avós, pelos tios, tudo é uma continuação dessa linhagem ancestral. Então, mesmo que não exista uma forma intencional, que a gente às vezes não quer, nós assumimos alguns deveres que não são nossos. E aí a gente acaba vivendo o que já foi falado até agora. A gente vive a história de vida ou papéis que são compromissos dos nossos ancestrais, que era o objetivo deles. Mas de alguma forma foi imposto, né? A gente já viu os níveis de crenças que tem lá o que é a crença que é imposta é passado para o pai. O pai compra aquela ideia, é passado para o filho. O filho compra a ideia, é passado para o neto. E assim sucessivamente. É assim que acontece. Isso cientificamente é comprovado que a tradição é passada dessa forma. Tanto que qualquer tradição é passada dessa forma. A tradição do yoga é passado de professor, né? De professor para discípulo. Então existe ali uma continuação mesmo que você não perceba. Então, dentro da visão védica, eu nasci baseado, né, nessa família que eu nasci, é resultado de ações de vidas passadas. Então, a família onde eu estou, o lugar aonde eu nasci, o lugar aonde eu vivo, a gente já falou sobre corpo, né? Agora, a gente vai um pouco mais, a gente vai além de uma forma macro. Tudo que está recebendo influência, inclusive dos ancestrais, vem de um resultado de vidas passadas, que a gente pode chamar de karma. Então, você nasceu nessa família que você tem hoje por possuir, isso na tradição védica, tá? Por possuir características que os teus pais, que os teus irmãos, que os teus avós também possuem e que seja fonte de cura ou repetição. Vou explicar melhor. Então, você nasceu nessa família não porque a, não é Vedanta que fala, né? Mas eu acho que é de Kardec, a linhagem de Kardec fala que a gente renasce na mesma família a cada 6 gerações. Já ouviram falar sobre isso? Então, existe essa teoria. Mas ela é uma teoria comprovada? Sei, é uma teoria comprovada. Será que eu tenho textos ou um conhecimento de 6 gerações passadas para falar que eu sou a pessoa de 6 gerações passadas? Não sei, né? Então, o que a gente tem que entender é que eu nasci nessa família. E exatamente a minha família tem comportamentos que podem me estimular como processo de cura, como tem comportamentos e ações e crenças que podem ser um modelo de repetição. Às vezes o que você fala, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, você fez a mesma coisa, a mesma escolha que a sua avó, né? Minha avó era costureira, você é costureira também. É porque dentro da família você nasceu exatamente com aquele padrão.
Você vinha para cumprir esse padrão. Então, tem uma família que tem esse padrão, vem e encarna nessa família. Então, isso é até um modo de um processo de desapego, né? Que os meus pais não foram sempre os meus pais. Mas eu não vou adentrar muito nisso porque é uma coisa mais profunda. Mas o que eu tenho que entender é que eu posso ter vindo de uma origem ancestral, nascido nessa família, e eu tô aqui curando coisas com a minha mãe, curando coisas com meu irmão, curando um monte. Pode, pode, exatamente. Mas pode ser que em outra vida a sua mãe era sua amiga, não necessariamente a família, né? Então, a gente tem que passar pelo processo que eu tenho os meus karmas, que eu tenho as minhas crenças. Por isso que eu acredito tanto que Vedanta, ele é um processo muito curativo, né? Porque a partir do momento em que eu entendo que existe o eu, e esse eu, ele veio cumprir certos propósitos, tem certos desafios na vida que são totalmente diferentes ou similares, mas não iguais, do pai e da mãe, né? Que são a fonte que deu origem a esse corpo, que é esse ser. Então, se pegar três mapas, vão dar três coisas diferentes. Não é igual. Então, por isso que eu comecei a não olhar tanto para a parte da constelação, e muito mais para algo macro. Vamos enxergar um pouquinho além, né? Além dessa visão de que eu estou o tempo todo repetindo o padrão. A gente repete padrão, sabe por quê? Porque no final das contas a gente não aprendeu a olhar para a gente. Essa é a realidade. Simples, né? Ponto final. Então, mas eu gosto de algumas coisas que a constelação traz, né? Que eu vou falar aqui para vocês agora. Dentro da constelação, né, de Bert Hellinger, existem três princípios básicos que acabam norteando todo o sistema familiar. E também as amizades, né? Elas são chamadas de três leis universais ou ordens do amor. Provavelmente vocês já ouviram falar por ordens do amor, que ela é mais conhecida dessa forma. A primeira lei, ela é conhecida como lei da hierarquia. A lei do equilíbrio é a segunda e a lei do pertencimento é a terceira. A gente vai destrinchar, né, essas três. E outra coisa, antes de continuar falando sobre as três, vocês têm uma velinha branca, né? Porque hoje a gente vai fazer essa pegada da liberação, realmente. E vai chegar um momento em que nessas três a gente vai fazer em dois momentos uma meditação, tá? É, eu acho que tudo que vem para agregar é positivo. Então, se você nesse momento não puder fazer, pausa, continue em outro momento, porque a partir de agora eu vou apresentar as leis para vocês e a gente vai fazer aqui como se fosse uma liberação, um ritual. Eu não gosto às vezes de falar ritual, que a galera tem medo de ouvir isso, né? Às vezes tem preconceito, mas uma oração mesmo, sabe? Uma oração de gratidão e liberação de si mesmo, né? Do que você acredita que você está carregando, tá? Então, para quem já tá aí com a velhinha, acende do lado. Eu botei aqui de 7 dias. Normalmente a gente usa palito para fazer qualquer tipo de ritual, mas como vai até o dia 21, eu pensei, vou usar de 7 dias porque vai aqui e deixa as coisas acontecendo, né? No tempo certo. E então vamos lá. Lei da hierarquia, tá? A lei da hierarquia já fala por si só, né? Quem veio primeiro, quem chegou antes na família, recebe esse respeito, né? Então, os mais velhos, eles merecem, além desse respeito, um olhar diferenciado, porque foi através deles que a família ela foi se mantendo. Então, para perceber, se não existisse os avós, né? Vamos pegar uma historinha para a gente pensar aqui. Vamos supor que os avós vieram lá e migraram, né, pro Brasil, migraram para o Brasil e, e constituíram aqui um espaço e fizeram uma fazenda
E essa fazenda prosperou, cresceu, tiveram os filhos, os filhos trabalharam na fazenda também, o negócio foi crescendo cada vez mais. E aí nasceu você, nasceu essa pessoa da história. Se não fosse os avós, aquela pessoa, né, você hoje, não poderia estar usufruindo das coisas que você tem. Só que isso acontece tanto para um aspecto positivo quanto para um aspecto negativo. Então, todos, só que só porque é negativo eu tenho que descartar, eu tenho que negar? Na verdade, não. Porque tudo que vem é como forma de cura. Tudo deve ser olhado. Tudo existe um aspecto que eu considero positivo e o outro considera negativo. Então, o que eu não posso é julgar um avô, um pai, por uma consequência que teve que afeta a mim. Porque foi escolha dele, foi a experiência dele e foi a vida dele. Ah, Adri, mas afeta e afetou a minha família. Sim, mas era ele que estava tomando aquela ação. Então, reflete e respinga na gente? Sim. Mas o que a gente tem que aprender com a nossa mente, senão vai dar sofrimento pro resto da vida. Pode ter certeza. É aprender a lidar com as situações. Eu fiz uma postagem agora essa semana. Cara, não é porque eu tenho aspectos positivos, eu tenho alguns talentos, e tem coisas que o mundo fala que eu deveria ter. Tipo assim, que eu deveria ser boa em marketing. Não sou, eu sou péssima em marketing. Mas significa que eu já tentei estudar. Eu juro pra vocês que eu já paguei uma fortuna em vários cursos de marketing, divulgação e blá blá blá. Blá. Não dá. Não entra na minha cabeça, eu acho um saco. Então, assim, adianta eu tentar forçar uma coisa que não é? Não. Então, não adianta eu tentar viver a vida de outra pessoa. Ou falar, julgar que o outro estava errado. Tudo é um olhar, tudo é um processo de cura. Então, marketing para mim é um desafio? É. É uma dor minha? É. Existe forma de resolver? Sim. Contrata uma pessoa que faz um bom trabalho, que é difícil achar, mas enfim, né? Então, eu tenho que entender esse por detrás, que nada do que vem no final das contas da minha família, no final das contas, é uma dor minha. Na verdade, a gente vai entender que os avós, os ancestrais, o pai e a mãe só abriram um caminho. Inclusive, se eu tiver uma mentalidade boa, inclusive de curar algumas coisas de karma meu. A mãe não vem perfeita, o pai não vem perfeito. Eu não preciso saber marketing para eu ser redondamente perfeita. Era isso que eu queria falar naquilo. Eu não preciso saber de tudo. Por mais que o mundo fale, você tem que saber fazer isso. Não dá. Eu sou boa no que eu sou boa e eu vou desenvolver no que eu sou boa. Não ficar demandando tempo, dinheiro e energia para fazer uma coisa que eu não sou boa. Então, sabe, isso é uma coisa que eu sou contra, que eu já conversei bastante vezes com meu pai. O meu pai, ele fala exatamente o que é falado aí fora, né? Ah, você tem que desenvolver as suas habilidades ruins, no que você não é boa. O que você já é boa, você já é boa, então tu tem que desenvolver o que é ruim. De certa forma, isso, sim, isso era trabalhado dentro das empresas antigamente, né? Desenvolvimento dentro da equipe. E na parte de liderança, a gente fazia isso. Mas aí eu comecei para olhar, né? Eu ajudava, meu pai eu auxiliava, ele fazia esse comportamento, né? Desenvolvimento de líderes dentro das equipes, das empresas, e eu auxiliava ele nesse processo. E aí eu comecei a perceber que não fazia o menor sentido. Porque a pessoa, ela tinha, sabe, que se esforçar tanto, e às vezes era tão difícil e era tão chato a pessoa querer desenvolver uma coisa que ela não queria, que ela não era boa, que na verdade mais desestimulava do que estimulava. Então eu parei para analisar e eu falei assim, cara, é óbvio que eu tenho que estimular no que a pessoa é boa.
porque é ali que ela vai brilhar, ali que ela é grande. Então, nem sei por que que eu engatei tudo isso aqui, mas enfim, né? Lei da hierarquia. Quem veio antes merece respeito, merece cuidado, merece receber esse carinho, merece um reconhecimento. Você veio antes, então, muito, muito obrigada por ter aberto, né, abrido esse caminho aqui para mim. E aí, dentro da lei da hierarquia, a gente tem funções. Só que essas funções, dentro de Bert Hellinger, elas são como se fossem regras, tá? O mundo hoje está diferente? Sim. E o mundo vai ficar cada vez mais diferente, vai ficar cada vez mais distinto essa polaridade e funções de pai, mãe, homem e mulher, tá? Isso a gente já percebe e cada vez vai alterar-se cada vez mais. Então, função do pai, qual que é? Primeiro, olha para o passado, prover financeiramente. Ah, Adri, mas hoje eu sou a provedora da família. Sim, mas por que que isso se perdeu? A gente volta para a história, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram cuidando dos filhos. A grande maioria dos homens morreu, alguém tinha que sustentar a família. Então as mulheres começaram a ser essa dupla jornada, essa dupla função, pai e mãe, o que provém financeiramente e o que cuida da família de casa. Então, essa essa dificuldade, né, inclusive hoje, de entender o processo do que compete à mulher, do que compete ao homem, não é tudo igual. Porque a mulher, ela é muito mais emotiva, muito mais. Por mais que existam homens emotivos, emocionais, sim, existem. Mas se a gente for olhar de uma forma até mais profunda, o homem, ele sempre vai ter que ser estimulado mais na coragem porque ele, querendo ou não, é a base de segurança da família. Pergunta para uma mulher se ela quer se sentir, se ela se sente melhor com um homem que não seja segurança para ela ou que seja segurança. E pergunta para um homem o que que ele prefere, uma mulher que seja a segurança dele, aqui, né, segura, a que está ali sustentando. Não estou só falando de segurança, financeira, não. Ou que seja realmente a parceira mais doce, mais focada na parte emotiva. Então, é só olhar para nós, né? Qual que é a função do pai? Prover financeiramente. Ensinar sobre liderança, sobre coragem, sobre tomar as tuas próprias decisões. Desenvolver a capacidade de conhecimento. Função do pai. Transmitir essa segurança, a questão não só financeira, de decisão, de necessidade básica, né? Tipo, o pai é o provedor além do financeiro, mas da tomada de conhecimento também. E está conectado com o lado direito do corpo, que é o nosso lado da ação, né? Do movimento, do trabalho, enfim, do lado mais racional, digamos assim. Quando um pai não cumpre esse papel, existe um desequilíbrio, que foi o que aconteceu Primeira e Segunda Guerra Mundial e evasão de homens também do sistema de família, né? Os filhos, eles crescem inseguros. Por quê? Porque não tem uma pessoa que é a segurança, que representa energeticamente essa segurança, que representa a liderança, o ensinar a ser líder. Então, os filhos, eles crescem inseguros e sem a firmeza de entender como que eu posso enfrentar os desafios. Por exemplo, um desafio financeiro. Como é que eu posso enfrentar isso daqui? Isso não que seja uma obrigação do pai, mas de certa forma é algo mais. É que assim, deixa para a mulher o que é mais da mulher, o que já é nosso. Lembra do que eu falei agora? A mulher ela já é mais emotiva. A mulher ela já tem esse lado muito desenvolvido. E o que que a gente está fazendo agora? Desenvolver tudo. Eu quero ser boa em tudo. E aí, os homens, eles não, eles estão ficando, realmente, isso é um fato, né? É só olhar para as pessoas, conversando com as minhas amigas, todo mundo concorda da mesma forma. Eu, hoje, mulher, tenho que dar conta de tudo.
tem que ser a que faz tudo, inclusive o racional e o emocional dentro do sistema. O homem se perdeu naquilo tudo, né? Então, existe muitos rompantes de relacionamento hoje em dia por conta desse desequilíbrio mesmo, sabe? E eu vou ser bem sincera, eu acho pior não são os homens, não. Eu acho pior as mulheres, porque elas se tornaram muito mandonas. Assim, você tem que fazer o que eu quero. Não, não tem que fazer o que eu quero, não. Tem que fazer o que que é. Aí a gente começou a desenvolver muito o nosso lado racional, o ego, que não era tão desenvolvido da mulher. Isso busca lá na ancestralidade. Vocês sabiam que as mulheres, baseada na lua delas, né, no período delas, indicava como que seria um bom momento de plantação e de colheita? Claro que ninguém hoje faria isso, mas olha só o intuitivo da mulher. Isso se perdeu muito. A mulher é uma conexão muito forte com a espiritualidade, com o lado intuitivo. A mulher está perdendo isso. Então, às vezes eu cuido um pouquinho com falar dessas questões, porque muitas mulheres assim extremamente ativas e competitivas, elas se ofendem com isso. Mas não é para se ofender, é apenas para a gente olhar. Você não vai ser diferente do que você é, do que você conquistou. Mas será que existe um lugar onde eu posso ser um pouco mais doce e permitir que o homem seja um homem também? Então, isso é bem importante, sabe? Qual que seria a função da mãe? E função, não é regra, né? Por isso que eu sei da constelação, porque fala assim, muito, muito de como se fosse tipo assim, é isso, ponto final. Não, calma aí. Transmitir segurança, mais voltada para a parte emocional. A mãe, ela ensina o fluir da vida. Então, significa que o pai não ensina? Ensina, com certeza, né? O meu pai me ensinou muito sobre segurança emocional. É com ele que eu tenho muitas dessas trocas. Mas, querendo ou não, a mãe, mais uma vez, o lado emocional dela, o lado intuitivo da mãe, da mulher, é muito mais aflorado. Deveria ser. Então, querendo ou não, ela transmite essa segurança emocional. A mãe, a mulher, Vênus é mulher. Ela representa o quê? O amor. Ela representa a proteção, o acolhimento, o aconchego. Fala sobre a mãe, olha só que loucura. A mãe, ela é a que estimula a criança a ser independente. O pai ensina a consciência, a mãe estimula. Porque eu posso ter consciência, mas se eu não tiver desenvolvido o meu campo emocional, aqui não funciona. Lembra que entra em desequilíbrio? Então, a mãe também é uma facilitadora, inclusive na autoconfiança. Olha para tua família, olha para tua mãe. Coisas que a tua mãe fala sobre a tua autoestima, a tua própria confiança, hoje pode ser a tua dor. Ou coisas que a mãe estimulou em você, hoje são as tuas qualidades, os teus talentos. E muito mais, às vezes, vindo da mãe do que do próprio pai. A não ser quando é invertido, né? A própria polaridade dentro do sistema. E a mãe representa o lado esquerdo, né? O lado lunar do nosso corpo, o nosso campo emocional. Quando a mãe toma a posição do pai, que acontece bastante, existe uma inversão de valores. E o que que acontece para as mulheres, e depois eu falo para os homens. Naturalmente, existe uma tendência da mulher atrair homens muito emotivos, sensíveis, que necessitam de uma aprovação emocional, porque a mulher ela cresce muito forte. E aí é- a necessidade é essa, né? Uma pessoa muito forte com outro forte briga, né? Uma pessoa, não estou falando forte e fraco, né? Mas vamos falar assim, muito, vai naturalmente, não quer atrito. Para manter um relacionamento, não tem que ter.
tipo um, dois, né? Tem que ter um mais suave. Então, naturalmente, né? Um sempre acaba sendo um pouco mais sutil, o lado emotivo mais leve, mais sutil. E é isso que gera o equilíbrio dentro do relacionamento. Só que houve uma inversão de valores, né? De papéis ali dentro. O oposto também é verdadeiro, né? De homens atraírem mulheres totalmente dependentes emocionais, né? De aprovação. Aprovação do quê? Necessidade de ser aprovada pelo próprio pai ou pela própria mãe. Então, existe dentro do sistema, quando a mãe e o pai invertem esse caminho, existe uma sensação, na verdade, de que a mulher tem que sustentar tudo e ela tem que dar conta sozinha. E isso, ó, meus amigos, já vem de muito tempo. Muito, muito tempo. Eu vejo, olhando para minha avó. Minha avó já vivia isso. Essa sensação de que tem que dar conta de tudo. Trabalhava fora, não, trabalhava em casa, mas cuidava dos filhos, cuidava da casa. O marido saía para trabalhar, trazia o sustento, mas ela tinha que ainda dar conta de tudo. Então, mesmo que tivesse um marido, e olhando para o meu sistema, vou falar bem a verdade, o meu avô era mais debilitado emocionalmente que a minha avó. Minha avó era tipo aquela alemã tinhosa, sabe? Então, tudo teve um porquê no ancestral. E aí, dentro, né, da própria constelação familiar, do sistema de Bert Hellinger, ele fala que um dos maiores causadores disso tudo é sim a guerra, né? A mulher, ela teve que representar ali uma bravura, uma coragem, uma força que ela não precisava antes ter. Só que aquilo veio com dor, perda do marido, o ter que dar conta de tudo vem com peso, né? Então, assim, muito disso vem e eu confio, sabe? Eu acredito muito nisso também, porque faz total sentido. Se vivêssemos isso hoje, olha o peso, né, que as mulheres teriam que carregar. Imagina naquela época que tinham um buzilhão de filhos, né? Então, como que a gente faz para desenvolver a hierarquia? É dito que na fase da infância a gente vem com obediência, é obedecer, né? Na juventude é aceitar e respeitar. Porque na juventude a gente já começa a trabalhar o nosso intelecto de forma diferente dos nossos pais, né, dos ancestrais, dos mais velhos. Eu já começo a ter mais autonomia do que eu quero, o que eu não quero. Eu já começo a entender o que que faz sentido, o que que não faz para mim, as minhas escolhas. Então a personalidade, ela já tá ali criada, né? Então, eu vou só parar um pouquinho que eu tô dando aula o dia inteiro. Só um pouquinho. E aí, é dito que na vida adulta, na nossa fase agora, o que a gente tem e deve, na verdade, fazer com os nossos ancestrais, pais, avós, enfim, é amparar, né? Dar uma acolhida e carinho. É isso, né? Porque a obediência já passou essa fase. Tu não tem que obedecer com essa idade, né? Tu não tem que cumprir regras. Você tem as tuas escolhas. Você entendeu a aceitar a escolha do pai e da mãe. Eles são assim, eu penso assim, não. Respeito, respeito, né? Agora tá na fase de amparar, dar carinho. E aí, a gente para perceber, né? Será que eu faço isso hoje? Ou será que eu sigo obedecendo? Não sigo respeitando, não aceito, quero que eles sejam diferentes. Então, a gente tem que parar de julgar os nossos pais pelo que deu errado na nossa vida. A gente viu ali antes. Não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, é o que eu preciso passar. E, cara, quando tu realmente para perceber isso, que é a autorresponsabilidade, não é pai, não é mãe, sou eu. Pega aquilo
E é libertador no final das contas. Não vem com mais peso. É porque aí tu toma uma coragem do tipo, é eu. Ninguém vai fazer isso daqui pra mim. Não é a minha mãe que tem que constelar pra mim. Não, sou eu. Ajuda, 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 porque todo movimento que a gente faz é tipo placebo, né? Está ali tomando uma farinha, mas ajuda, né, a mudar o mindset. Mas assim, a tendência é voltar. Por quê? Porque você vai achar que você tem que ter salvador o tempo todo. Pessoas vão ter que me salvar. E aí, tu nunca cumpre o que você deve cumprir, né? Então, a autorresponsabilidade é pai, mãe, vocês não são culpados por nada que deu errado na minha vida. Tudo que na verdade aconteceu, precisava acontecer, fossem vocês, fossem outras pessoas. E eles tentaram, assim como nós estamos tentando fazer o correto, né? Seja pelos nossos filhos ou enfim, pelos futuros filhos, tentando ser a melhor versão deles mesmos. Então, e outra coisa que é muito importante é que a gente tem que aprender a perdoar a nós mesmos por termos julgado eles, sabe? Então, é bem importante que a gente, inclusive, pare de, né, de culpar, de julgar, e se julgou e culpou, tem que se perdoar, porque os pais, lei da hierarquia, eles vieram antes. Eu vou te ser bem sincera. A vida deles, de nenhum pai que a gente, quando pergunta, fala que foi fácil. Sempre eles vão vir com a história de que foi mais difícil do que a vida que a gente está tendo. E normalmente isso é uma verdade, sabe? Então a gente vai agora para nossa primeira meditação, tá? Então, primeira coisa, eu preciso que vocês estejam num lugar tranquilo, estejam com a velinha acesa. Se quiserem deixar eu de lado, vocês olhando para a velinha, tá? Vai ser bem importante esse momento. E quando estiverem nesse momento olhando para a vela, frente a frente, se concentre, tá? Agora é um momento realmente de conexão, de oração. Então você vai fechar os teus olhos, se precisar dar uma pausa, depois continua. Fecha os teus olhos, senta de uma forma que seja confortável para ti e faz uma respiração profunda e solta o ar pela boca, relaxando da cabeça para os pés. E faça isso mais uma vez. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca e relaxa um pouco mais o rosto. E você vai abrir os teus olhos e vai olhar para a vela. A vela representa a tua linhagem, pai, mãe, avós, tios e todos que vieram antes de você, pessoas que você nem conhece. E você vai mentalmente só repetir o que eu for falar aqui. Eu, falo o teu nome, tomo o meu lugar no meu sistema familiar. O lugar que eu recebi, tendo o meu pai e a minha mãe dentro de mim. E com gratidão e responsabilidade, eu assumo o meu destino, aceitando a minha mãe como ela é, aceitando o meu pai como ele é. E entendo hoje que, da mesma forma que eu me esforço todos os dias para ser e fazer o melhor,
Os meus pais, com a consciência deles, também tentaram. A minha família se formou e se manteve através dos meus ancestrais. Então eu aceito a minha história, aceito os antepassados, respeito a jornada de cada um e com muita gratidão eu me libero para viver a minha vida baseado nas minhas escolhas. Respira fundo e se precisar nesse momento você vai dar uma pausa e vai falar com alguém que você quer falar. Vai pedir perdão se precisar pedir, ou vai falar com alguém que existe assim um desafio, sabe? É um bom momento, aproveita, liberação. E aí, a gente já vai para a segunda lei, que é a lei do equilíbrio, que é a lei do que é o equilíbrio? Dar e receber, né? Que diverge um pouco de Vedanta, né? Mas tudo bem, vamos entender um pouquinho mais superficial o que é importante. Primeiro a gente cura os processos antes da gente aprofundar. Dar e receber. Cada membro da família deve viver em igualdade de importância, de entrega e doação com todos os demais membros do sistema. Então, o que que isso significa? Cada pessoa tem o equilíbrio, a harmonia do sistema é o filho mais velho, ele não é melhor do que o filho mais novo. Todos têm o seu próprio dever de igualdade e importância dentro desse sistema. Filho é filho, independente se veio antes, veio depois, se veio no meio, se foi o último, tá ali, pôs de cansada, o amor é o mesmo, é filho, né? Então, cada um tem o seu papel, mas ninguém deve ser visto como mais importante. Importância não tem, não é, não está atrelada a respeito. A gente viu a primeira lei, que é a da hierarquia, onde o que vem primeiro merece ser respeitado pelo que veio primeiro. O teu irmão mais velho, normalmente, é o que mais sofre pancada do que o último. Então, respeito, né? Porque ele passou por coisas mais difíceis com os meus pais, que estava aprendendo a ser pai, do que comigo, que foi, de certa forma, mais leve. Talvez estivessem mais cansados, mas existem aí diversos sistemas, né? Mas ninguém pode ser visto como mais importante. Os pais, eles sempre vão ter dado e doado, na verdade, né? Mais do que recebido dos próprios filhos. Sempre. Então, em muitas famílias, tá, que eu atendia, várias, era como se os filhos tivessem um peso com os pais. Esse peso, ele na verdade poderia sim ser uma cobrança dentro do sistema. Eu várias e várias vezes ouvi assim, ah, o pai cobra, inclusive financeiramente, né, do filho, ou a mãe cobra por ter feito tal coisa do filho, e aí a pessoa se sente em dívida com os pais. Mas na verdade essa dívida é uma dívida, na verdade, kármica mesmo. Não é porque o pai e a mãe, né, sementinha deles, gerou você, a vida. Existe algo mais importante do que a vida? Não, porque sem vida não dá pra fazer nada, né? Então, tanto que as pessoas têm medo de morrer, medo que acabe. Então, não existe nada mais importante do que esse momento, do que esse movimento do, da origem da vida. Então, existe essa sensação, que é só uma sensação. Você não está em dívida com os teus pais, mas que eles doaram e deram mais do que você pode contribuir, sim. Não tem como você dar vida para eles. Você pode ajudá-los financeiramente, você pode dar carinho, você pode dar amor, mas você não pode dar mais tempo de vida. Você pode dar qualidade, auxiliar, né? Mas não tempo, que é o que a grande maioria tenta hoje dar uma burlada, mas muito difícil, né?
Então, os pais, eles doam essa vida e mesmo que tenham, sabe, a tua infância, ou às vezes um abuso, como já atendi casos de abuso, né? A criança, a pessoa, o adulto já era um caso de abuso, ou a própria mãe, ela era uma, né, a mulher da vida, mesmo que tenha sido ou acontecido, né, esse vínculo da vida em circunstâncias material, emocional ou comportamental desfavorável, não importa. Veio daquela forma. Se a gente ficar ali tentando olhar muito, sabe? Cara, a gente tá cheio de crença, né? Por exemplo, uma criança que foi gerada de um abuso já vem com dor, certo? Uma pessoa que veio de um ato de amor genuíno, aquele amor vem de outra forma. A energia é diferente. A energia é diferente. Não significa que um é melhor do que o outro, mas a história de vida e a trajetória é ali que começa tudo. Mas eu não tenho que me importar com os meus pais, ou julgar que a minha mãe, ou que o meu pai abusou a minha mãe. Você tinha que viver isso. É a história de vida, a jornada de vida da tua alma. Tinha que acontecer. É dito então, até em textos budistas, não estou falando nem de Vedanta, nem dos Vedas, né, que são outros textos. Os textos budistas, eles falam inclusive que não existe uma folha que não caia de uma árvore que não é para cair. Tudo está na ordem. Tudo existe uma ordem. Existe alguém para tirar, me tirar do sério exatamente naquela fala, porque aquilo lá é minha dor. Então, mesmo que os teus pais eles tenham tido, sabe, comportamentos que você julgava ou julga ainda até hoje como errado, ainda assim, os filhos eles não têm como retribuir aos pais o dom da própria vida. Concorda? Tipo, isso é muito forte, né? A gente não tem como retribuir. Então, um modo de retribuição é oferecendo esse carinho, esse olhar do tipo, eu aceito você do jeito que você é. Não quero que você seja diferente. Ah, mas a minha mãe não me aceita do jeito que eu sou, e aí não dá para ter esse vínculo, essa aceitação, porque é só eu que aceito e ela não me aceita. É o processo dela. É o processo de aprendizado dela. Hoje a gente tem muito mais fontes de conhecimento do que antigamente, né? Ela aprendeu a viver nessa dor, a ser dessa forma. Você está tendo a oportunidade de fazer diferente. E outra, que é o que eu realmente acredito, que é faz muito mais sentido. Se eu dar amor, eu não estou aqui esperando a troca, porque aí o amor se torna genuíno e não dependente. Se eu te der respeito, o meu tempo, ouvir você, é porque é genuíno. Eu não estou esperando que em algum momento você pare no telefone para me ouvir ou para retribuir. Não. E hoje o que que existe? Cobrança. Você não me respondeu no momento em que eu queria. Olha só, o ego envolvido ali em tudo isso. Nossos pais não aprenderam a fazer isso. Não foi ensinado isso para eles. Era outros tempos. O tempo dos nossos pais era que, ó, labuta, vai trabalhar. Era Saturnão em cima, pesando. Hoje a gente já tá com Júpiter, Vênus, né, trazendo um pouco mais desse conhecimento mesmo, né? Então, quando, quando existe esse lado, não digo mais doce, né, mas assim, de aceitação mesmo, as coisas elas ficam um tanto mais leves, sabe? E quando o marido, né, por exemplo, vamos continuando, né, nesse sistema do equilíbrio, quando o marido ele se sente maior que a esposa, existe uma frustração dentro do sistema.
Ou o oposto também, né? A mulher se sente maior do que o próprio marido. Gera uma frustração nos filhos. Por quê? Porque existe uma raiva de um ou do outro, que desconta onde? Nos filhos, na continuação. Então, o próprio relacionamento, né, desse que se sente maior, ofende o menor. E existe ali um drama dentro desse sistema. E traumatiza os filhos. Então, quantas histórias a gente passa aí para ouvir que homem bate em mulher, ou que mulher, inclusive, né, assassina o próprio marido. Olha só, o drama dentro desse sistema. E isso traumatiza, a ponto, inclusive, da pessoa não escolher ter marido ou mulher, porque viu aquilo. Cara, quanto mais você enxerga, né, analisa, percebe, atende, e quantas pessoas? E olha que, sei lá, eu atendo há 5 anos, mais um pouco, né, principalmente com as terapias de Reiki, não, muito mais. Mas, de qualquer forma, não importa o tempo. Importa é que já ouvi tanta história, inclusive de pessoas que nasceram de, sei lá, de uma história, um lance, um relance, relâmpago ali de uma noite, e até hoje não se casam porque a mãe culpava e julgava o pai da criança até crescer. Porque o teu pai me abandonou? Porque não sei o quê. Não consegue se relacionar. Porque aquilo traumatizou. Então a gente tem que olhar um pouquinho mais para nós, sabe? De outras formas agora. Os filhos, eles não devem comprar briga pelo pai e pela mãe. E muito menos serem colocados como pai ou mãe da família na falta de um deles. Né? Isso eu não preciso nem explicar o porquê da importância disso. Né? Muitas pessoas, e isso é extremamente importante, até anotem, muitas pessoas dão mais do que o outro retribui. Muitas pessoas dão mais do que o outro consegue retribuir. Então, isso na verdade, o que doa mais, ele prejudica o equilíbrio da relação. Como assim, Adri? Por quê? Porque a pessoa que doa mais, ela acha que tem o direito de cobrar algo de quem recebeu. E quem recebeu se sente em dívida, maior e menor. Desequilíbrio. Por mais que não seja um marido, né, agressivo, que se sente melhor, mas, né, incrívelzão, não, às vezes é realmente a pessoa, ela tá ali doando, eu dou para você, eu dei minha vida para você. E na verdade, a própria pessoa que tá doando demais, ela colocou o outro no pedestal. E aí ela vai lá e tenta cobrar. Desequilíbrio total, total. E como que a gente resolve o equilíbrio? Tá? A gente vai fazer mais uma meditação. Eu sei que hoje vai passar um pouquinho do tempo, tá? A gente tem mais um pouquinho aqui de conversinha. Tem mais uns 5 slides. É pouquinho, não é muito não, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Você vai ali para tua vela. Agora é bem específico de pai e mãe, tá? Então, se precisar de um tempo para se organizar, pausa aqui ou vamos continuar. Você vai mais uma vez fechar os teus olhos, respira fundo pelo nariz e soltar pela boca. Solta bem a perna, solta bem os braços, os ombros. E vai lembrando da tua família, do pai, da mãe, sem julgamento. Tenta não julgar. Só lembre da expressão do rosto deles.
E você vai manter dessa vez os teus olhos fechados, sabendo que a tua vela, à tua frente, representa os teus ancestrais. E sabendo que o pai e a mãe são um dos maiores influenciadores na nossa vida. Então você vai passar a lembrar do teu pai, sem julgamento, só lembra do pai. Tenta perceber se a tua lembrança é com uma sensação de felicidade, de alívio, preocupação, tristeza. Tenta reconhecer o semblante que o teu pai tá. E sem julgamento, você vai só repetir o que eu vou falar aqui. Pai, você sempre será grande. A sua história também é a minha história. Mas eu vim fazer a minha própria história, do jeito que eu acredito e confio ser o correto. Obrigado por todos os ensinamentos, por mais que em algum momento eu tenha lhe julgado. E por isso eu peço desculpas. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. E se precisar falar alguma coisa com o pai nesse momento, que inclusive algo que você se sente, sabe? Por não ter vivenciado com ele, experienciado, por alguma dor, é o momento para ser resolvido isso. E se você precisar de mais tempo, você dá uma pausa aqui. Não, a gente continua com a mãe. Lembra então da tua mãe. E lembra da expressão do rosto dela também, da cor dos olhos. Tenta lembrar do sorriso dela, de como a tua mente lembra da expressão dela. E você vai só repetir: Mãe, você é grande. E me coloco em reverência a todos que vieram antes de mim. A sua história também é a minha. Eu agradeço o que recebi, agradeço o que aprendi através de você e do meu pai. Mas existem escolhas que eu quero fazer diferente. E tudo que eu aprendi com vocês foi necessário para que eu aprendesse a caminhar sozinho e olhasse para o que precisa ser reconhecido. Recebo as bênçãos da vida e caminho seguindo a minha verdade, com propósito e cura. Respira fundo pelo nariz, solta, que esse é o momento de falar com a mãe. E se precisar de mais tempo, pausa aqui também. Mantém os teus olhos fechados. E agora você não precisa repetir. Você só precisa me ouvir. Você é a resposta do sonho que o pai e a mãe sonharam, que os teus antepassados sonharam. E o caminho hoje ele está mais livre porque os antepassados, avós, pai, mãe,
abriram para ti. Eles passaram por situações e desafios que hoje serviram como aprendizado, como valor, como conduta ou como processo de cura. E se você é o sonho, a resposta do sonho deles, em honra aos teus ancestrais, você vai ser feliz. E você vai seguir o teu caminho mais leve, porque você entendeu que não precisa seguir padrão. E ser feliz é exatamente o que o teu pai e a tua mãe esperam que você sinta. Felicidade. E a única coisa que eles esperam em troca, no final das contas, é gratidão e reconhecimento, porque se esforçaram. Ser pai e mãe não é fácil, mas em retribuição, além da gratidão, você vai viver a sua vida da melhor forma possível. Respira fundo e quando quiser abre os teus olhos. E aí a gente vai para a última lei, que é a lei do pertencimento. Todo membro da família possui o direito de pertencer ao sistema e precisa ter o seu lugar respeitado. Todo mundo quer pertencer. E por isso a gente tenta se encaixar ao sistema. Às vezes eu não pertenço na minha família, mas todo mundo busca por ter pertencimento. Então eu vou pertencer ao núcleo dos amigos, ao meu trabalho. A gente quer pertencer. E isso, na verdade, julga até sobre o nosso próprio respeito. A gente quer se sentir bem em algum lugar. Para quê? Para ser aceito também. Todo mundo busca a aceitação. Às vezes a gente busca de uma forma corrompida, mas a gente busca. Então, ninguém deve ser excluído do sistema, mesmo que seja tipo aquela tia chata dos gatos, sabe? Que fala um monte de abobrinha e não dá para excluir, né? E por mais que alguém tenha cometido um ato que você julga como reprovável, né? Ah, fulano de tal matou, mas ele existe no meu sistema. Ele não é excluído. Isso é bem importante. Não excluir, porque karmicamente para aquela pessoa, e quem excluiu é bem negativo. Bem negativo. Então, a pessoa tá ali. Eu não preciso ter contato com ela, mas eu não a excluo do meu sistema. E quando alguém é privado desse pertencimento, geralmente experiencia situações negativas, né? Seja na fase da vida em que tá, seja na fase adulta, principalmente na adulta, né? Quando não tem esse pertencimento envolvido dentro da maturidade da criança, né? Então, o que que pode acontecer dentro de um sistema quando não 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 adequa esse pertencimento? Então, hoje em dia a gente consegue enxergar isso muito mais, né? A rejeição por parte do pai ou da mãe, mesmo que seja um pai presente, uma mãe presente, né, que esteja ali na família, existe às vezes um ato de rejeição ou até uma não convivência, né? Parece a criança se sente rejeitada. Então, existe ali um desrespeito a esse pertencimento e pode gerar, inclusive, uma criança com necessidade de agradar para se encaixar, ou uma revolta muito grande, né? A gente tem esses dois caminhos. Então, quando existe essa rejeição por parte dos pais, existe uma criança que ou ela vai para o caminho de eu tenho que ser aceita, eu tenho que ser amada, eu não quero mais ser rejeitada porque isso me doeu muito. Então vai tentar se encaixar, agradar o tempo todo com muita constância, ou uma extrema revolta, né, que levou aquela dor realmente para um lado obscuro. E
Acontece. Acontece, vai julgar essa pessoa por ter vivido aquela dor? Não, não dá para julgar, né? Então, o julgamento é uma parte, o não julgamento é uma parte muito importante também. E os filhos que são rejeitados pelos pais, eles podem sim vir desenvolver isso. Eu tirei de um estudo, inclusive, desenvolver comportamentos ou vícios, sejam físicos ou emocionais. Físicos através de patologia, né? Se eu não me engano, quando eu estava lendo isso, e escrevendo o texto para vocês não é porque eu já dei isso aqui, dou há alguns anos já essa aula. É, como é que é? Tique nervoso? Tipo, é uma patologia física, né? Ela começa de um fundo emocional, de um distúrbio emocional, mas ela é gerada na parte física. Ela tá atrelada à rejeição. Que loucura, né? Então, assim, distúrbio mental, consumo de drogas, consumo de álcool, a geração de problemas, né? Por exemplo, eu vou lá e roubo algo, eu fico constantemente tentando chamar a atenção dentro de casa, brigas, vivo tendo filhos indesejados, né? Pelo sistema indesejado não existe, mas, né? A mente julga como indesejado. Um casamento que não é aceito pela própria família. Tudo é birra, né? Tudo é uma forma, não é uma birra, foi maldito isso. Mas é uma forma da pessoa, você me rejeitou? Então eu vou te dar um problema. Para você se incomodar ainda mais, para eu te causar dor mais do que você me causou. Sabe o que que tá tentando acontecer nisso? Equilíbrio. Você me dá dor, eu também te dou dor. O tempo todo a gente está tentando entrar num eixo de equilíbrio. Isso o que que é? Se a gente for olhar de uma forma mais afastada, mais macro, isso é karma. Ação e reação, constantemente. Lei do equilíbrio nada mais é do que ação e reação. O tempo todo está tentando ajustar até resolver. Então, a gente está acabando. Até eu tô cansada. No olhar de Vedanta, você nasceu numa família que você pode ser rejeitado, abandonado, mas na verdade, sabe o que que é? Você tinha que passar por aquilo, por um abandono, por uma rejeição, devido às situações de cura que você tem que viver, experienciar. Então, olha, né? Não vou abrir aqui da minha vida, mas eu sim passei por fases de rejeição na minha infância, mas é exatamente isso que eu vim curar. A rejeição, inclusive dentro do próprio sistema. E ele só se replica, continua, até ter sido curado. E aí replicava não só dentro do sistema, mas na própria vida. Porque dentro de casa, quando você vai fora, o sistema é a mesma coisa que dentro de casa. Então, por muitos e muitos anos eu tentei ser a boazinha, né? Eu não fui pro lado rebelde, mas eu fui pro lado do tipo, eu tenho que agradar as pessoas, porque eu não recebi amor, não recebi atenção. Amor, sim, do jeito que eles queriam dar, né? Eles achavam certo, mas não recebi atenção. Ignorada totalmente. Então, aquilo por muito tempo foi doloroso, foi sofrido, até entender que realmente, cara, quantas vezes eu tentava ser boazinha e aquilo mais me fazia sofrer do que realmente me fazer vencer na vida. Eu tava tentando só buscar amor fora, ao invés de resolver dentro, né? Então, isso é bem importante quando a gente consegue en- entender que, na verdade, eu precisava passar por isso, né? O final da história. Eu tenho karma com relação a isso, a família, né? Eu precisava passar por isso. Então, não, nada tá fora do lugar. Nada, nada. Não tem como. Às vezes, a falta de um pai é a disciplina que você precisava aprender, que hoje gera a tua procrastinação. Tudo tá atrelado. Tudo. Nada tá fora do lugar.
É culpa do pai? Não. Eu vim com esse karma. Antes do meu pai nascer, eu já tinha aquilo lá. Então, não é culpa dele. Eu preciso aprender. Mas aí o que que eu faço? Eu culpo o pai, porque é mais fácil. Então, quando a gente compreende isso, a gente para de julgar os nossos pais e entende que, na verdade, tudo é devido à consequência de atos meus do passado. E na tradição védica, não existe responsabilidade dos pais pelos teus karmas. Não tem como. Existe uma compreensão de que o lugar que eu nasço, né, que eu nasci, é para dar continuidade às emoções e sentimentos e curas que eu carrego de outras vidas. E que, inclusive, o que eu posso fazer só é tentar curar o máximo que eu posso para não levar tanto trauma para os meus filhos. Que, inclusive, já tem os dele. Mas que, inclusive, o papel do pai e da mãe pode ser um impulsionador ou um processo de cura muito profundo, um causador de dor na vida daquela criança. Tem ali. Não, não, é inegável o papel dos pais dentro do nosso sistema, dentro da nossa compreensão kármica também. E a gente tem que entender que os nossos pais, eles não são perfeitos. O relacionamento com os pais, ele afeta todos os demais relacionamentos. E a família, lembrando, né? Ela só se formou porque vieram os mais velhos antes. Então a gente respeita. Para não gerar o desequilíbrio, a gente respeita. Como? Aceitando. Ele é assim, ela é assim, não tem o que fazer, não vai mudar. E os pais, no final das contas, eles só passam uma parte da dor deles para nós. Porque da mesma forma que tu tá aqui tentando curar o máximo que você pode, eles também, né? Eles também. Então, se teve muita dor, imagina dentro da pessoa, dentro desse pai, dentro dessa mãe. E da onde que vem essa dor? É buscar uma agulha num palheiro de 5 quilômetros, ou até mais. Não vai achar o fundo dessa dor do meu pai, da minha mãe, porque não interessa. Sabe por quê? Porque a tua responsabilidade é olhar para ti, não para o pai e querer resolver a vida do pai, não para a mãe e querer resolver. A tua responsabilidade é resolver o teu e não o que o outro fez ou deixou de fazer. Então existe ali, através disso, uma libertação de ti e do pai e da mãe, ou, né, dos demais ancestrais. O nosso papel como filho não é consertar os nossos pais, apenas ser grato, obrigada pela vida, mas não falar, tipo, de uma forma muito racional. Realmente, obrigado. Obrigado, tô aqui tendo a oportunidade, né? Da mesma forma que a gente quer ser aceito, do jeito que a gente aceita eles também. E a única coisa que nos faz sofrer, no final das contas, é a ignorância. É o que a grande maioria das pessoas insiste em se manter, ignorante sobre suas próprias dores. E mascarar com eu sou especial, fica fazendo as mesmas escolhas em situações diferentes e por ignorância, o que nos mantém aliviado é o quê? Eu espero que o futuro próximo seja diferente. Eu espero que isso não aconteça mais comigo. E aí tu fica esperando uma ação, uma mudança diferente, mas fica repetindo os mesmos padrões, pensando as mesmas coisas. Então, sabe o que que é isso? Samsara. Samsara, falando da forma correta. Fica voltando e voltando e voltando, inúmeras vidas para resolver as mesmas situações e não diferentes. Não sei quantas vidas eu tô aqui para resolver as mesmas coisas. Se existe no meu mapa um karma que fala que tem um desafio que eu não finalizei, porque eu tô aqui repetindo uma coisa que não foi realmente
curada lá em outra vida, que não foi resolvida. Então, é isso. O que que a gente faz agora, tá? Esse é um momento bem importante para a gente parar hoje à noite, ou quando você vê essa aula, digerir tudo isso e rever principalmente, se for possível, a parte da oração. E faça isso, né? O momento está aberto energeticamente para isso, sim, mas tu pode fazer isso até realmente aquilo se tornar uma verdade. Até a oração ou a oração que você quiser fazer se torne realmente, tipo, aliviou, sabe? Tá leve. Agora eu faço realmente, eu sigo o meu, do meu jeito, e não carrego mais crença, comportamento, do meu próprio sistema. Tô aqui carregando o meu. Beleza? Dúvidas, vocês me mandem pelo WhatsApp, tá bom? Beijão, até segunda.